Imagina acordar amanhã e descobrir que o dinheiro que você guardou a vida inteira agora só compra alguns pães. Parece loucura? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Império Romano, o maior, o mais poderoso e o mais temido de todos os tempos. E o mais assustador é que está acontecendo de novo, agora, bem debaixo do nosso nariz. Você já parou para pensar por que aquela nota de R$ 100 na sua carteira vale R$ 100? Por que ela tem valor? É o papel? A tinta especial? Ou será que tem ouro guardado no Banco Central para garantir isso? Se você pensou no ouro, sinto te dizer, não tem ouro nenhum. Não existe absolutamente nada garantindo o valor do seu dinheiro, além de uma coisinha frágil chamada confiança. E a história mostra o que acontece quando essa confiança quebra. Foi assim que Roma, o império mais poderoso do mundo, ruiu. Não por espadas, não por exércitos inimigos, mas por dentro, pela sua própria moeda, pelo seu próprio dinheiro. E sabe o que é pior? A gente está repetindo tudo. Então, fica comigo até o final, porque você vai entender por que a história de Roma não é só sobre o passado. É sobre o presente e, talvez, sobre o seu futuro. A moeda mais poderosa do mundo antigo. Roma nasceu pequena, mas cresceu como uma fera. Por volta de 211 a.C., ainda era uma república, mas já estava dominando tudo à sua volta. Foi aí que eles criaram o denário, uma moeda feita de prata pura, pesando cerca de 4,5 gramas. E quando eu digo prata pura, é isso mesmo, metal de verdade. Se você derretesse um denário, ainda teria 4,5 gramas de prata valiosa nas mãos. O denário virou sinônimo de dinheiro confiável. Era aceito em todos os cantos do império. Soldados recebiam em denários, comerciantes faziam negócios com denários, até inimigos aceitavam denários. Por séculos, essa moedinha foi o símbolo da força de Roma. A palavra dinheiro, denaro, dinar, todas vêm dela. É como se o denário fosse o dólar do mundo antigo. Mas o que deu errado? O problema eterno dos governos. Governos têm um vício que nunca muda. Eles sempre querem gastar mais. Os imperadores romanos queriam construir estradas, aquedutos, coliseus, banhos públicos, manter exércitos gigantescos e ainda dar pão e entretenimento para o povo. Tudo isso custava caro. Então vinham as perguntas. De onde tirar o dinheiro? Aumentar impostos? Arriscado demais. Tomar emprestado? Chega uma hora que ninguém mais empresta. E aí vem a tentação. Criar mais dinheiro. A tentação de criar dinheiro do nada. Pensa como um imperador. Guerras por todo lado, o povo pressionando, os cofres vazios. Você sabe que não tem prata suficiente para produzir mais moedas. Mas aí alguém chega e diz, mas Jascade, e se a gente colocar um pouquinho menos de prata nas moedas? Mistura com cobre. Assim, com a mesma prata, fazemos o dobro de moedas. Parece uma boa ideia, né? Mais moedas em circulação, problema resolvido. E o imperador pensa, é só dessa vez, só um pouquinho, ninguém vai notar. E dá ordem. As novas moedas começam a circular. Têm o mesmo nome, o mesmo desenho, mas não têm o mesmo valor. Foi assim que começou o maior truque econômico da história, a desvalorização da moeda. A espiral sem volta. No começo, ninguém percebe. As moedas novas parecem iguais às antigas. Mas pouco a pouco, o valor começa a evaporar. O próximo imperador faz o mesmo. E o próximo? E o próximo? Cada um achando que era só mais um pouquinho. Sabe o resultado? Uma moeda que começou com 4,5 gramas de prata pura terminou como um pedaço de cobre pintado de prata. Literalmente, pintado. O império mentia dizendo que valia o mesmo, mas o povo não era burro. Começaram a perceber e reagiram. Quando o povo descobre o truque. Existe uma regra econômica antiga, chamada Lei de Gresham. Ela diz o seguinte, quando existem duas moedas com o mesmo valor nominal, mas uma tem valor real maior, as pessoas guardam a boa e gastam a ruim. E foi exatamente isso que aconteceu. Os romanos guardavam as moedas antigas de prata e gastavam as novas, falsas. As moedas boas sumiram de circulação. As ruins, cheias de cobre, dominavam o mercado.
E quando o povo percebe que o dinheiro está perdendo valor, os preços disparam. Um pão que custava 1 denário passa a custar 2, depois 5, depois 10. A inflação romana começou, e de lá para frente foi uma espiral sem fim. O império tentando controlar o incontrolável. No ano 301, o imperador Diocleciano tentou resolver. Criou o Edito Máximo, uma lista gigante que tabelava os preços de praticamente tudo. Pão, vinho, carne, tecidos, tudo tinha preço fixado por lei. E o que aconteceu? Caos total. Os comerciantes não conseguiam vender sem prejuízo, então pararam de vender. Os produtos sumiram. O mercado negro explodiu. O governo perdeu o controle. E o mais irônico, chegou um ponto em que o próprio império não aceitava mais suas próprias moedas. Sim, é sério. O governo romano, que inventou o denário, agora cobrava impostos em trigo, azeite, animais, qualquer coisa, menos moedas. O preço social da destruição. E o impacto disso foi devastador. A classe média romana que sustentava o império desapareceu. Quem tinha propriedades, terras, contatos políticos, sobreviveu, mas o povo foi destruído. O soldado que guardava pagamento viu o dinheiro virar pó. O comerciante perdeu tudo que acumulou em décadas. A confiança sumiu. E quando o dinheiro perde valor, as pessoas perdem fé nas instituições. Crime, corrupção, desesperança. Roma não caiu em um dia. Ela apodreceu aos poucos, de dentro para fora. Agora, olha ao redor. Parece história antiga, né? Mas não é, porque a história está se repetindo. Em 1971, os Estados Unidos, o Império Moderno, fizeram a mesma coisa. O presidente Richard Nixon foi à TV e disse que o dólar não seria mais trocado por ouro. Temporariamente, ele disse. Sabe quanto tempo durou esse temporário? Mais de 50 anos. Desde então, o dólar, o real, o euro, todos são apenas papéis. Sem lastro, sem garantia, só confiança. E o que os governos fizeram com essa liberdade? Exatamente o que Roma fez. Criaram dinheiro sem parar. Durante a pandemia, os Estados Unidos imprimiram mais dólares em 2 anos do que em toda a história anterior. E o Brasil fez o mesmo. E a Europa também. Resultado, inflação no mundo inteiro. O mesmo filme com novos atores. O Brasil já viveu isso. Nos anos 80 e 90, a inflação brasileira virou um pesadelo. Os preços subiam várias vezes por dia. As pessoas corriam para o supermercado assim que recebiam o salário, porque se esperassem um dia, já comprava menos. As notas perdiam valor tão rápido que o governo teve que criar novas moedas. Cruzeiro, cruzado, novo cruzado, cruzeiro real. Era uma bagunça. Entre 1980 e 1994, a inflação acumulada passou de 13 trilhões%. Trilhões! Se você tivesse 1 milhão de cruzeiros em 1980, em 1994, não comprava um chiclete. O truque moderno. Hoje o truque continua, só que digital. Não precisa mais imprimir dinheiro. Agora é só apertar um botão. Chamam de injeção de liquidez. Mas o resultado é o mesmo. O dinheiro perde valor e quem paga a conta é o cidadão comum. E tem mais. O dinheiro novo não chega igual para todo mundo. Quando o governo cria bilhões, esse dinheiro vai primeiro para os bancos, para os grandes empresários, para os parceiros políticos. Eles compram, investem, lucram antes dos preços subirem. Quando o dinheiro chega na sua mão, os preços já dispararam. Você ficou mais pobre e nem percebeu. Esse efeito tem nome: efeito Cantillon. É o mesmo truque disfarçado. Por que os governos não param? Porque dá resultado no curto prazo. Traz popularidade, votos, aplausos. Cortar gastos é impopular. Aumentar impostos é suicídio político. Mas imprimir dinheiro, mágico. Parece que tudo melhora, mas é uma ilusão. Uma anestesia econômica que dura pouco e destrói tudo depois. E o pior, a armadilha da democracia. Em Roma Antiga, o imperador pensava nos filhos, no legado. Hoje, os políticos só pensam na próxima eleição. 4 anos, 8 no máximo. As consequências vêm depois, quando o outro estiver no poder. E ele que se vire. É o mesmo erro, só com um discurso diferente. Os sinais estão aqui. Dívidas impagáveis, inflação disfarçada, poder de compra caindo. E a maioria das pessoas ainda acredita que está tudo sob controle. Mas a verdade é simples. O sistema inteiro depende de uma coisa:
confiança. E quando ela quebra, o castelo desaba. O que você pode fazer? Você não pode impedir governos de imprimir dinheiro, mas pode entender o jogo e se proteger. Pare de guardar dinheiro em moeda fraca. Guardar em real ou dólar é perder valor todo dia. Aprenda a investir. Você não precisa ser um especialista, mas precisa entender o básico. Diversifique. Não coloque tudo em um único país, uma única moeda, um único tipo de ativo. Considere ativos reais. Boas empresas, imóveis, metais preciosos, coisas que não desaparecem com uma crise. Entenda criptomoedas. Não é sobre ficar rico, é sobre liberdade. E o mais importante, aumente sua capacidade de gerar renda. A verdadeira proteção é o que você consegue produzir, não só o que guarda. A lição final. Os romanos destruíram sua moeda em séculos. Nós estamos fazendo o mesmo, só que em décadas. A diferença é que hoje é invisível, digital, mais rápido. Mas a essência é a mesma. Você não precisa entrar em pânico, mas precisa acordar. Os romanos não sabiam o que estava acontecendo até ser tarde demais. Você sabe. E conhecimento é poder. Proteja o seu dinheiro, proteja o seu tempo, proteja o seu futuro. Se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade do sistema, deixa o like, porque isso ajuda a mensagem a chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como montar uma carteira simples e sólida para se proteger da inflação e escapar da desvalorização das moedas. E me conta aqui nos comentários, você já desconfiava que o dinheiro era uma ilusão ou isso foi uma revelação completa para você? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e lembra disso. Quem entende o valor do dinheiro nunca mais olha uma nota do mesmo jeito.